sobrevivência, que estamos a falar das consequências psicológicas ou psicossomáticas, não é? Corpo e mente. Por quê? Porque se as crianças não, as crianças e as pessoas que trabalham com o processo de educação, ensino e formação profissional não se deslocarem aos estabelecimentos de ensino, elas ficarão em casa. Em casa tem outras consequências. Por quê? Porque não é só o educando ou quem estuda, é também quem forma, que também vai ficar em casa. Logo, as famílias dessas pessoas que também prestam formação estarão em casa e ele estará privado de rendimento, como diz o próprio decreto conjunto. Essa privação de rendimento reduz, começa já a gerar problemas dentro de casa. Quando falta comida em casa, todos nós sabemos que os filhos pulam a cerca. E é a cerca que não se pode pular, ou seja, tendo ou não condições, as famílias são obrigadas a ficar dentro de casa. Então estamos aí a apontar uma consequência drástica do ponto de vista da alimentação, a questão da nutrição das crianças, e essas consequências podem ser desastrosas. Daí haver instituições governamentais ou o nosso governo ter criado um apoio emergencial, que esse apoio, de acordo com algumas informações que estão a ser divulgadas, parecem começar a ser distribuídas para zonas mais vulneráveis, mas dizer que vulnerabilidade não está apenas fora de Luanda. Em Luanda mesmo tem famílias muito vulneráveis. E essa vulnerabilidade, essa situação do apoio emergencial, ela peca muito na questão da falta de estudos sobre a situação da pobreza, o impacto da pobreza em Angola, em Luanda. Por quê? Porque existem zonas do centro da cidade onde tem famílias extremamente pobres. Há uma teoria de que quem vive no São Paulo, quem vive no Talatona, vive bem. E quem vive no Kazenga, quem vive em Viana, quem vive em Cacoaco, Sambizanga, vive mal. Existem pessoas que estão no Talatona, vivem mal, e existem pessoas que vivem no Kazenga, Sambizanga, vivem bem. Há um paradoxo aqui. O que é que deve realmente estar à tona ou em foco? É o estudo. Os estudos permitem fazer um cadastramento de famílias que têm rendimento e outras que não têm. Umas que têm rendimento por meio da venda ambulante, outras que têm rendimentos como funcionários públicos e funcionários privados. E essa ausência de estudo, ela dificulta a aplicação de qualquer solução para estas famílias, porque o governo vê-se limitado a dar um número de bens à administração municipal, e a administração municipal, por sua vez, escolhe um bairro aí que, na sua visão, é onde tem pessoas mais pobres, chega com um caminhão e começa a fazer aquelas filas a distribuir os bens alimentares. Às vezes, numa zona mais rica, tem pessoas mais vulneráveis. Eu gostaria, como prometisse, rebater duas questões. Sem problema. A primeira, que tem a ver com as consequências do ponto de vista psicoemocionais na instituição família. Parece-me que o Fernando quer simplesmente olhar para as consequências negativas, mas nós podemos, a par da ruptura econômica relativamente à cesta básica, podemos olhar também no fator gestão-tempo, e porque aqui as famílias terão maior disposição em termos de tempo, no sentido de acertarem algumas agendas internas das famílias. Nós também podemos, e como dizia, hoje o mundo chama-nos a todos a tornarmos-nos a crítica à proposta da solução. E fazendo a colação dessa reflexão, críticas, ou melhor, consequências positivas versus estudos, não podemos nos exonerar das nossas responsabilidades enquanto estudiosos, sobretudo enquanto psicólogos, estudiosos das ciências sociais. Certo. Quando diz que há ausência de estudo, nós temos uma percepção contrária. Para nós, enquanto estudiosos, é que temos muito estudo sobre pobreza em Angola. Mas não são aplicados. Vou chegar lá. Temos muitos estudos. E vou dizer, o professor Dr. Paulo de Carvalho é dos pensadores angolanos que mais escreve sobre pobreza, sobre exclusão social.
Nós temos hoje um crescimento das instituições de ensino superior e de investigação e desenvolvimento. Nós temos estudos com base na nossa realidade. O que falta aqui é alguma humildade por parte dos governos provinciais, alguma humildade por parte das administrações municipais e distritais e comunais, porque, em algumas vezes, alguns problemas que são apresentados pelas comunidades, as respostas de estudo empírico ou de início à ciência, que são precisamente os trabalhos de fim do curso para a graduação de licenciados, muitos deles já estudaram aquele fenômeno, aquele facto. Não há cultura de, na criação de políticas públicas, socorrerem-se de estudos teóricos ou de estudo de campo, realizados, portanto, por essas instituições. O que nós devemos apelar aqui, penso, enquanto pessoas amantes do saber, e com algum destaque para nós da área das ciências sociais, era precisamente apelar a esses gestores públicos a recorrerem às instituições de ensino e investigação para saber que experiência tem ainda aqui no campo teórico da resolução daquele conflito. E quando eu me referia a analisarmos do ponto de vista da crítica ou da consequência positiva, nós poderíamos sugerir às famílias, como disse bem, quando o Fernando, deixa-me só terminar esse pensamento, quando dizia do plano de comunicação. As famílias hoje podem elaborar também um plano de vida. Parece-nos que falta-se muitos planos. Não temos hoje um PPV, agora desenvolvido em PPJ, que é o Plano Pessoal de Vida do Jovem. Parece que esse plano de vida do jovem não encontra um respaldo na agenda do governo, que é da agenda jovem. Há muitas consequências disto, mas as famílias poderiam encontrar, nesse maior tempo que dispõem, para acertar algumas agendas, como dizia. Conheceríamos melhor os nossos filhos, seríamos nós a tratar da higiene de melhor forma, responsabilidade que passamos a terceiros, ou a barbeiros, cabeleireiros, enfim, e às vezes a muitos domésticos. Nós saberíamos melhor que evolução os nossos filhos tiveram durante esse tempo que não conseguimos. Para aquelas famílias temente a Deus, teriam mais tempo de gestão da própria palavra em si. Bom, em função de cada cultura, de cada família, poderíamos até mudar os hábitos alimentares, tendo em conta a própria escassez. Esse assunto não se esgota. Esse assunto não se esgota. Imagine Fernando, um momento só. Esse assunto não se esgota porque teremos a segunda parte para dar então esses subsídios. E como não se esgota, é um assunto atual e atuante, por isso vamos a um curto intervalo e voltamos já. Obrigado. Só não gosto de pessoas invejosas. Hoje eu vim parar aqui em Lisboa, outra vez, é por causa das amizades que eu tenho, porque senão não estaria aqui. Por isso que às vezes tiro camisa no palco. Já está a passar a lista das músicas escolhidas por mim? Eu sempre lutei, eu também não vou dizer que nunca tive inveja de uma coisa, já tive inveja de muita coisa. Porque aí é para se for para executar, estou lá dentro. Pai Todo-Poderoso, Criador da terra e do céu. O nosso DNA é feito de mais e melhores conteúdos. Porque você também pensa e sente, temos mais interação consigo. Mais informação, com rigor, isenção e com ética. Por isso, estamos mais próximos de si. Para lhe dar o ritmo e a magia da televisão, diversão pura. E com o talento lusófono na montra, vamos partilhar histórias e realizar sonhos. Em exclusivo na DSTV, um novo canal generalista feito para si. Com mais vida. Pela união.
pelo progresso, pelas pessoas. Somos Vida TV. Estamos no canal 505, um exclusivo da DSTV. Coisas boas, sinônimo de dia a dia. É o programa que está na boca do povo. Traduz, Amor não mesmo enche a barriga. Pronto, eu estou muito apaixonada, mas isso não vai colocar as panelas lá em casa a funcionarem. Já queres tricas? Tem de ser, faz Quer saber acontecer. o que está a acontecer na Pode cidade vir, capital? Como é que está a viver esta nova fase de calamidade? É importante que sejamos responsáveis com aquilo que nós fazemos. Tipo Pedro Belo ou tipo... Tem que ser tipo uma certa pessoa que está lá em cima. Pelo menos encontrei alguém como eu, já não me sinto sozinha. Eu conheço bem a Xandilene Belo e que Fiquei Belo. Entrei para a família Belo. Quando os telespectadores dizem tu estás uma brasa, estás arrasadora. Este é o DT 505 da companhia aérea Vida TV. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Faz parte da família, temos de apoiá-lo então. Só quero a sua presença aí, na fila da frente. Podemos namorar sim. Bom dia, está de volta ao Na Rede, o espaço de informação da Vida TV, e está a acompanhar o especial debate. Estão conosco os convidados, a arquiteta e escritora Luís Dharma, também o jornalista Fernando Guelengue e, à minha direita, o sociólogo Aniceto Cunha. Voltamos então aos nossos temas. E cedo então a palavra à arquiteta Dharma. Eu ouvi muito atenciosamente, gostaria de poder estar de acordo, mas é eticamente impossível para mim. É eticamente impossível por uma questão. Para quem lida com pobreza, sabe que neste momento, eu não sei se sabe, o Aniceto, que há pessoas que não estão a tomar medicação de HIV porque não têm comida. A medicação é tão forte que eles sabem que ao tomarem nem vão conseguir fazer nada para sustentar os filhos. Não sei se está a entender. Decidir entre prefiro morrer da doença. Têm a medicação, alguns. Outros estão a ter dificuldades em aceder à medicação. Estão em casa, têm os filhos em casa. Se antes conseguiam que os filhos comessem alguma coisa nas escolas, porque sabemos que muitas crianças vão sem pequeno almoço, só comem uma refeição por dia. Portanto, não sei se estamos a falar da mesma situação de pobreza, porque eu, quando falo destas pobrezas, eu lido com estas pobrezas. Então, eu não sei como dizer a uma pessoa destas, olha, você tem que fazer um plano de vida, porque ela nem sabe se vai sobreviver mais 3 meses, mais 2. E quando a gente fala com estas pessoas, por acaso, olha, são pessoas de muita dignidade, incrivelmente, porque o que é que nós dizemos? Nós pensamos numa situação destas pessoas entrarem em desespero, mas elas conseguem arranjar, e aí eu só penso que talvez seja algo que é muito característico de resiliência de quem já vem aguentando o processo de pobreza. Mas o que é mais triste é que estas pessoas pensavam que iriam sair, não dizer sair totalmente da pobreza, mas ao menos garantir a pobreza que tinham. E neste momento vêm-se numa situação em que a pobreza chegou a um extremo que elas já nem têm onde recorrer. E é claro que a pessoa, quando está em casa, com TV, com internet, com ar-condicionado, e a apreciar os filhos... É claro, eu entendo. E achar que, não, o meu filho, tenho mais tempo para o meu filho... Não vai entender que uma pessoa está a acordar, a quase a desejar talvez não ter acordado, porque não sabe o que é que há de dar àquelas crianças. Muitas vezes os nossos cheios familiares têm 6, a 7, a 8... Famílias numerosas. Que estão-lhe a chorar. Eu, por acaso, tive um relato de uma pessoa que dizia, eu não sei, às vezes apetece-me chegar ao limite. E quando digo limite é o suicídio. E aqui o psicólogo sabe muito bem o que é isso. Quando a mãe já equaciona pensamentos suicidas e tirar a vida aos próprios filhos porque não sabe o que fazer com eles. Temos visto casos de mães que estão a entregar
os filhos, porque não têm que alimentar. Então, perante isto, não pode haver fraca eficácia. Por isso é que eu entendo aqui o que estava a ser proposto. Não podemos ir ao alheio e dizer não é aquele bairro, talvez porque eu conheço alguém naquele bairro, quando para já não temos essa base de dados. E vão distribuir a meia dúzia de casas. Sim, não temos essa base de dados. E depois é assim, aquelas cestas básicas que nós vemos, eu tenho acompanhado, vai lá às vezes um pacote de massa, ou de óleo, uma barra de sabão. Alimentação para uma semana. Isto nem para uma semana, nem para uma semana. E essa alimentação é para quantas pessoas? Veja, Aniceto, não é por nada, mas é assim, há coisas que nós já não podemos continuar a brincar ou a escamotear, está a ver? Há coisas que eu, pelo menos eticamente, e vou-lhe dizer mesmo, não posso aceitar. E passaríamos para questões práticas, então. O que é que o governo poderia... Só queria... Você falou e eu deixei falar. Deixe-me só... Eu vou terminar, mas eu vou terminar. Queria dizer que, à medida que estas pessoas estão a ficar em casa, as caixas de coxas de frango e de frango estão a subir vertiginosamente. A inflação está a subir. Quer dizer, a pessoa antes podia comprar com o pouco que arranjasse. Agora ouve-se falar muito em sócias. Deve saber. Então, as pessoas estão a dividir, a chegar ao ponto de dividir para comprar uma caixa que antes compravam para uma família, hoje estão a dividir por 3, 4. Então, é isto que eu gostaria de perceber. Acha que estas pessoas já não têm um plano de vida? Não, eu gostaria só antes... Eu trouxe à tona... Deixa só rebater. Primeiro, não é rebater. De facto, a doutora demonstra parte do que a sociedade vive. E sendo uma área de conforto que muito amo, precisamente, estudo de campo, estudo da realidade social, tenho grandes interesses nos estudos de pobreza, de exclusão social. Mas não podemos aqui nos esquecer do processo histórico. Nem tampouco estamos a exonerar o Estado das suas responsabilidades. Não. O nosso entendimento enquanto sociólogo é, pronto, temos estas consequências e muito mais. Em consequência da própria pandemia em si, porque nós já temos uma sociedade, portanto, muito vulnerável. Sim, estamos de acordo que... Essa é já uma opinião diferente da Não. Fui mal entendido. Fui mal entendido. A arquiteta, presta atenção. A arquiteta falou em ética. Sim, porque, doutora... Não, um minuto, estou no uso da palavra. A doutora falou em ética, portanto, do ponto de vista prático, tem a obrigação de experimentar, porque uma prática fala mais do que uma palavra. A doutora, no princípio da sua introdução, apresentava resoluções diferenciada para cada caso. Falava particularmente que, por exemplo, no seu entendimento, era normal que o sistema de ensino privado continuasse porque tinham condições mínimas de transferência de conhecimento. Recorrendo a algumas instituições. Algumas instituições do ensino privado, repito, têm. E que nós concordamos, mas o nosso entendimento é por não ter legislação, enfim, aprovação, conteúdo, certificação, porque sabemos que essas instituições depois levam a sua documentação numa instituição da qual estão filiadas, que é do Estado, que passam os documentos. Não devemos nos descurar da realidade jurídica. Do ponto de vista da pobreza, nós apresentamos um plano para um extrato social sem descurar, sendo certo que há políticas públicas criadas, e a arquiteta citou a política pública relacionada com o que também achamos que é pouco eficaz. Mediante essas observações e conhecimento que temos, repito, hoje o mundo obriga-nos a transformar na crítica a solução, porque nós continuamos a ver a doutora limitar-se a criticar. Isto é o facto, é a realidade que vivemos. Eu gostaria que ela pudesse... Eu não tenho só crítica. Eu gostaria de também perceber que, mediante essa observação crítica e rigorosa que tem, que soluções é que a doutora apresenta. Mas estamos aonde? Estamos no momento em que o moderador, o senhor Diniz Capapel, o jornalista que está a moderar, colocou-nos o desafio das consequências que isso podem trazer. Eu citei algumas das consequências, principalmente negativas. Por quê? O surgimento da Covid, ela trouxe mudanças estruturais em todos os sentidos. Eu quando falo da governação eletrônica aqui, desde 2013 não tinha sido valorizada e a presença da Covid forçou toda a estrutura governamental
a começar não a só. adotar governamental E não só, a começar a implementar a governação eletrônica, porque, por exemplo, muitos de nós já usávamos intensivamente canais de comunicação online e muito mais. Agora, com a presença da Covid, o Estado e a sociedade viu-se obrigada a mergulhar nisso com muita intensidade. Quando eu citava as consequências, que na minha opinião são preocupantes, porque eu não me posso preocupar com o número de famílias que estão no Quilamba, que não se encontravam com os pais e agora estão a se encontrar. Quilamba é uma pequena cidade, pequeníssima cidade. Eu quando digo das consequências que eu estou a citar, e eu falo como de forma particular, não generalizada, porque não represento nenhuma instituição, eu digo o seguinte, defendo que não podemos nos focar numa amostra pequena para decidir soluções gerais. E não representativa, né? Sim, soluções globais, elas devem ser com amostras muito representativas, ainda bem que domina isso. E a amostra que eu não quero, e defendo que nunca ninguém pode citar, é considerar que a vida dele no Quilamba ou no Talatona já define o país. Isso Claro tem que que não. acabar. E eu, quando trouxe à tona isso, é para dizer, doutora Aniceto, a pobreza, arrepia-me os poros ao falar disso e às vezes fico emocionado, porque eu convivo com pessoas que são extremamente pobres, que não tendo comida, eles fazem um telefonema ou liga para o vizinho, para o amigo, só para dar um 100 kwanza, comprar uma fuba, não sabe onde tirar o açúcar, mistura o açúcar com a fuba para dar de comer ao filho. E há já, com essa pandemia, que as fontes, as pessoas que as davam 100, 200, também já não têm onde tirar. E elas ficam privadas de alimentação. Achas isso pouca coisa no choque psicológico e emocional dessa família? Claro que isso não. Não é pouca coisa. Então, quando eu trago à tona mais consequências negativas, é propositadamente mesmo. Eu por enquanto, não estou interessado, e fica muito claro, que em trazer à tona soluções para famílias socialmente estáveis, que têm internet, Não, doutor, que tudo doutor, que eu estou... aqui Calma nessa só, deixa parte só vamos terminar, mesmo deixa só entrar num terminar. debate. Mas não termine, eu quero Um momento só, continuar deixa só consigo a terminar. debater racionalmente. Permita-me terminar, porque se eu considerar, se eu na minha abordagem, quem vai assistir, quem vai nos controlar, muitas das vezes são famílias com muitos recursos reduzidos. As pessoas que têm acesso à televisão, acesso à internet, acesso a um montão de coisas, nem vai te ouvir, doutor. Ele está preocupado com um especialista que está lá em Portugal, está preocupado com um especialista dos Estados Unidos da América, porque, doutor, eu digo isso com toda clareza. As crianças que estudam na escola portuguesa, as crianças que estudam nas escolas internacionais, como citou bem a doutora, Isso é elite, eles têm, é a minoria. deixa eu terminar, eles têm uma vida e uma forma de ver Angola diferenciada. E são porque quem governa. os currículos acadêmicos são específicos. Eles Não é só quem governa. Sim, não é eles- só é a quem maioria. governa. É uma minoria, mas não é só quem Todo o governa. poder político fica quem refém das governa. economias. Isto é outra coisa. Vamos. Não é a mesma coisa. A governação não é só ser membro do Demagogia, governo como Aniceto. tal. Quando diz quem governa, são as pessoas que lideram a estrutura, deputados, ministros, Eu estou a dizer secretários de que não é Estado. só São os que ilustres. têm os filhos lá. Não é só. E é isso que tem que ter. Mas vamos aqui nos rebater. O psicólogo Fernando, é assim, eu gostei muito de ouvi-lo e Pode parece-me passar que não sobre o percebeu. Fernando. Do ponto de vista da vida real, estamos todos de acordo. O meu convite e a minha proposta é, olhando para as políticas públicas criadas e fazendo recurso ao principal plano de governação e ao principal plano... Qual plano? Já existe plano desestruturado, agora o governo readaptou. Eu estou a doutor, dizer, é preciso saber isso. se eu não Havia terminar- o plano normal. E o governo Doutor, criou fala. agora a governação de crise. Tudo Covid está inserido. Então tens que pensar que aquele plano, é por isso que hoje foi revisto com 33 dólares. Não, isso é outra coisa. É Como isso que eu estou a dizia, te dizer, é olharmos, isso que o doutor tem que pensar. presta atenção. Ouvi-lhe atentamente. Gostaria que percebesse o que vou rebater. Olhando para o principal plano de governação, Qual plano? Eu queria saber. plano de desenvolvimento. Plano Nacional de Desenvolvimento. Sim, 2018-2019. Olhando para a planificação do Orçamento Geral do Estado, e agora disse bem que foi revisto com receita Plano e de 2017, doutor. com 17 e 18, 20. eu estou a falar o atualizado, 18-2022. Olhando para as metas que se pretendem alcançar e tendo em conta um fenômeno inesperado
E a minha questão é, nós os amantes do conhecimento, os estudiosos, que proposta é que a gente apresenta mediante esses problemas gravíssimos? Doutor, a questão que eu coloquei, com todo respeito, e que disse, sobretudo na tua intervenção, é a minha área de conforto. Eu subscrevo na íntegra, mas, tendo em conta a responsabilidade que tem enquanto estudioso, eu também lhe convido a apresentarmos, mediante esses canais, planos concretos. Não, estamos num debate. Pode fazer questão. Ele vai mediar. Por isso, vamos ser justos. Quando tentou rebater a questão da doutora da arma, foi o que eu estava mesmo a dizer. As soluções existem. Há pessoas que já escreveram. Ações práticas que o governo pode fazer. Por exemplo, sem ser, porque sendo a partidária e tudo, o próprio Bloco Democrático veio pedir, face à crise, o que os outros países têm estado a fazer é reunirem todos os cérebros, auscultarem, mas auscultar fortemente. Ir mesmo a cada... Não é dizer, só precisamos de ouvir X, ou só precisamos ir mesmo ao mundo rural, que é diferente. Há diferença. O mundo urbano, a pobreza é muito mais grave, porque gera violência. Gera violência doméstica, gera a violência que nós temos assistido, temos visto a criminalidade acentuada, roubo, porque a pessoa não tem outra forma, não tem como plantar. Então, nós temos, por exemplo, terrenos vagos. Temos terrenos vagos que não sabemos onde é que estão e que estão aí ocupados. Não podemos criar aqui uma situação de permitir hortas urbanas, permitir que as pessoas... Há várias soluções e eu aqui iria esgotar, mas a questão também de transferir os colégios que têm informação, que estão a fazer já a ensinar os alunos, não podem ser privados agora. Agora, quer dizer, eles ainda se conseguiram sustentar até agora, fazendo o seu serviço. E eu tenho exemplo mesmo de que logo de seguida que se começou o estado de emergência, ainda antes de haver alguma decisão do Ministério da Educação, estes colégios puseram logo em prática essa situação. Agora, como é que ficam? Vão ser penalizados? Consultou-se isso? Falou-se com os pais sobre isso? Depois, outros países estão a implementar a questão de exames nacionais para permitir, ou avaliações sistemáticas, para permitir que os alunos pelo menos se obriguem a estudar e fazerem essas avaliações, nem que seja por internet. Quer dizer, eu não preciso aqui outra coisa. Por exemplo, o Portugal é angolano, residente em Portugal, usa o angolano, que é agora a nova pessoa que está a estudar o mundo, a Portugal pós-Covid, em que estão a fazer toda uma reforma com vários eixos estratégicos agregados ao novo pacto da União Europeia, onde estão pacotes fiscais, onde vão investir cerca de 7 bilhões, porque deram conta que se estão a fazer este lockdown é preciso que haja um investimento que vá criando uns com juros amortizados, juros. Nós não ouvimos falar de nada disso. Realidade. Quais seriam, então, os mecanismos que o Estado por exemplo, poderia... A primeira coisa, nós não podemos continuar a admitir corrupção. Porque estamos a ver até a questão da gestão da Covid e dos dinheiros, nós não sabemos o que é que está a acontecer. Portanto, parte desses valores teria já que também estar a pensar na questão da própria proteção social destas pessoas. O Quenda, quando surgiu a ideia que iria-se refletir nos 30% abaixo da pobreza, abaixo do limiar da pobreza. Portanto, fizeram um cálculo mais ou menos, porque eu fiz esse cálculo também e constatei que era o mesmo, já tinha falado aqui sobre isso e depois, por acaso, fizeram a mesma análise. 30% da pobreza, iam distribuir isso. E eu disse, na altura, houve pessoas até que me disseram, olha, é muito baixo. Eu disse, não interessa. O que interessa é que se nós injetarmos... É que se tem alguma coisa. Se injetarmos 30%, se injetarmos 8.500 nestas famílias que nem 1.000 a 2.000 conseguem ter, isso vai criar um impacto económico ao nível da base, das comunidades de base. E isso vai trazer os micronegócios, muitas coisas. E eu gostei muito do Quenda. Qual é a minha surpresa? Quando eu vejo que o Quenda, afinal, já foi mudado e agora já vai para ali, já vai para... Então, não é sério. Quando já está direcionado. Já está direcionado. Então, é aquele impacto que eu esperava. Já não vai andar. Pronto, então, o que eu pedi é que se voltasse a essa teoria, não é um fraco investimento, isso vai se refletir, estas pessoas são criativas e aí sim poderão ter condições para fazer um plano e poderem até ser apoiadas, porque 8.500 eu posso fazer quichiquila, está a ver? E eu invisto e consigo...
isto vai dar uma lufada de ar e o Estado não vai precisar criar um sistema de segurança social, porque se há coisa que em Angola temos dos maiores índices de empreendedorismo no mundo. Sim. Embora, claro, muitas empresas não continuam. Mas é revelador que o povo tem criatividade. Então é ali que temos que apostar. Está bem, em gesto da conclusão deste tema, poderia passar aqui a palavra ao sociólogo Aniceto. Eu concluiria a dizer que temos aqui uma oportunidade soberana para maior investimento na produção nacional e que, a partir, digamos, do escoamento desses produtos, quer dos grandes produtores, quer dos pequenos produtores, e aqueles até que produzem agricultura em pequena escala para a sua subsistência, poderíamos também enriquecer a nossa dieta alimentar, porque há estudos que provam que, não obstante o investimento na agricultura local, portanto, ser mais elevado, mas, no entanto, ela influencia melhor para a nossa qualidade de vida. Hoje, é visível que a falsa ideia de que era construída, de que nós não temos produção nacional, temos hoje, em qualquer esquina de Luanda, conseguimos ver as culturas que estão em época em grandes quantidades e em preços abaixo da média. Infelizmente, esses produtos chegam em Luanda, pelo menos onde é o centro. Não, o Luanda acaba sendo o maior centro de consumo. Para a nossa desgraça, dos investimentos que foram, portanto, alocados às principais vias de comunicação, que seria, no nosso entendimento, a principal via de escoamento, e daqui também se facilitaria a nossa veia empreendedora da compra de produtos nos campos por parte de alguns jovens, se tivéssemos essas vias, e poderia diminuir no próprio valor, portanto, em si. Agora, com as estradas como estão, isso também dificulta e acaba encarecendo, portanto, o produto do mercado. Fernando Belém. Eu começo a falar da motivação. Motivação significa motivo para a ação. E do que estamos a analisar do ponto de vista da educação, não há motivo para o sistema continuar, atendendo que há um vício geral do ponto de vista da gestão financeira dos recursos que devem ser alocados às famílias mais vulneráveis. E eu defendo isso porque quando se tira as pessoas da escola e se coloca em casa, tem que se criar a condição da pessoa ficar em casa. E a Constituição defende as famílias mais vulneráveis. Quem tem poupança e recursos, de acordo com o estudo, vai colocá-lo à parte, porque nos estudos você precisa apresentar o salário que você oferece à empresa, tudo isso. Quando a pessoa é vulnerável, não tem nada para mostrar ou para apresentar, o Estado deve obrigatoriamente acionar mecanismo da proteção dessas vidas. E nós assistimos com muita tristeza a morte de uma criança com a fome, não é? Fome matou uma criança. E essa criança que morreu à fome, e todos nós tomamos conhecimento, é fruto de uma divulgação. E quantas são as crianças que morrem de fome que não constam nem nas redes sociais, nem são divulgadas nos canais de comunicação social? São muitas e muitas. Por isso, defendo que toda uma política aplicada, ela deve rever sempre as questões emocionais, familiares, sociológicas, culturais das famílias. E quando digo cultural, digo mesmo também propositadamente, porque se a família está em casa e não tem atrativos culturais, quer seja na televisão ou num outro canal, porque há famílias que nem televisão têm. É preciso perceber isso, Diniz. Eu, quando digo que aqui pode ter a criança, a família, e o doutor Aniceto teve a rebater esse sentido da maior aproximação, existem aquelas famílias que nem televisão têm. Essas têm maior probabilidade de ter o pai como orientador, não é? Tem a informação para orientar os filhos. Mas o pai tem que procurar formas de sobrevivência dos filhos. Okay. Aí há uma quebra de ensino e aprendizagem, a cadeia de comunicação entre pai e filho quebra, porque o pai ou sobrevive os filhos, ou fica lá a ser pastor e a orientar os filhos. Ok. Passamos então para o outro tema. Vários angolanos aguardam no exterior do país pelo repatriamento, uma vez que os voos comerciais foram cancelados por consequência da pandemia de coronavírus. E temos angolanos que nas redes sociais reclamam a possibilidade de regressarem, mas infelizmente encontram esse entrave, né? Podemos começar com a doutora Dharma. Pois, doutora.
E qual pode ser então o impacto da permanência desses angolanos no exterior? Bem, é uma situação de grande aflição para quem está nessas condições, porque muitos foram em serviço, outros foram em tratamento e deixaram familiares aqui. Temos ouvido estes relatos, não é? Algumas mães que deixaram aqui filhos, outros filhos até doentes aqui, e não têm já como se sustentar e carecem de algum suporte no sentido de garantir acesso a um voo que os possa trazer para a pátria e que é de direito, Então, nessa situação, o que eu tenho, fui-me apercebendo do que também outros países fizeram. Muitos países tomaram a ideia de fazer repatriamento em conjunto. Eu acompanhei, por exemplo, as embaixadas dos países nórdicos. Fizeram repatriamento em conjunto, para evitar, exatamente pelo alto custo. Sabiam que tinham, juntaram-se e foram buscando os seus cidadãos dos diferentes países, mas todos acoplados a um voo, o que reduziu muito os custos. Também poderia ser uma hipótese tentarmos ver, porque até estamos integrados na SADC, estamos integrados nos PALOPs, de certeza que outros países, até de expressão portuguesa também, passou por uma questão de facilidade, porque muitos dos sítios onde eles têm que ir buscar está no Brasil, está em Portugal. Então, poderia-se ver também se Moçambique tem, e fazer voos em conjunto, reduzindo um bocado o custo. Se é a questão do custo, porque ontem víamos o general Pedro Sebastião a dizer que está a ser feito um grande esforço titânico e tem sido muitos custos da operação Covid. Então, mas nós não podemos... É o dever do Estado. É o dever do Estado e nós não podemos ter cidadãos, como eu vi no Brasil, já algum comerciante que apercebeu-se da situação e começou a distribuir comida por iniciativa própria. Então, nós temos que ter maneiras de transferir verbas para as embaixadas, porque a Embaixada de Portugal, apesar de ter sido uma embaixada presente, tem acompanhado, tem estado, tem reunido, mas diz que não tem condições de apoiar. Era criar estratégias, até com o próprio governo português, no sentido de acomodar estas pessoas, porque muitas estão quase a correr o risco de ficarem sem abrigo, com os seus filhos, e também, pelo menos, garantir a refeição mínima para que elas possam aguentar até que este voo, que seja o mais urgente possível, venha, porque é um risco que nós começamos e agora não temos como parar porque fomos buscar antes até Portugal, até sabemos com a polémica que foi. Então, estes não são menos angolanos do que os outros, então não tem como termos critérios. Fomos à Rússia, onde tivemos uma vaga de infectados que vieram. Então, estes angolanos, e juntar, podemos, como o Aniceto dizia, que temos de dar soluções, nós temos soluções. É assim, veja, por exemplo, se temos que ir buscar biossegurança, podemos acoplar ao voo maneiras de trazer a carga e, ao mesmo tempo, alguns cidadãos. Porque eu acredito que, tendo uma boa gestão, eficiente, eficaz e profissional, a começarmos a adotar as normas das melhores empresas ao Estado, também é possível. E assim conseguimos salvaguardar a vida destes cidadãos. Doutora Aniceto, dos relatos que nos chegam de vários países, há angolanos que se queixam da falta de apoio das embaixadas e consulados. E alguns angolanos até quase a viverem à beira da mendicidade. Qual deve ser o papel das embaixadas e consulados, então, se não conseguem acudir os próprios cidadãos? Aqui antes gostaria de apresentar a minha solidariedade com essas famílias, com essas pessoas e as respectivas famílias que se encontram nessa situação que ninguém de nós gostaria de lá estar. É uma situação de extrema vulnerabilidade. Se no primeiro tema a gente refletia sobre pessoas e famílias vulneráveis no nosso próprio território, que Angola tem uma cultura de solidariedade e o amor ao próximo, que do ponto de vista prático sempre ofereceu o seu calor a seu irmão. Esses cidadãos angolanos, nessa condição, já podemos imaginar como é que estão a sofrer.
Relativamente à questão que me coloca, eu gostava antes também de pedir aqui encarecidamente aos angolanos que tiveram a oportunidade de enriquecer pelo país. Hoje o país e as pessoas desse país precisam da ajuda. Seria bom vermos algum gesto patriótico, a exemplo daquele cidadão estrangeiro que tem estado a dar o seu contributo, mas seria bom que esses angolanos pudessem olhar para esses irmãos e, portanto, prestar alguma ajuda. A outra questão era, parece-nos que aqui essa é a condição como tal, e se dentro estamos com esta dificuldade, fora também, porque se a planificação, ou seja, o papel das embaixadas e dos consulados no exterior do país representa exatamente o nosso território, o nosso interesse político. E porque aqui refletíamos, esta é uma consequência da qual nem o mundo nem nós estávamos preparados. As informações que temos por parte desses angolanos que lá estão é que não tem havido o apoio verdadeiramente dito, porque o apoio que se espera é que se crie condições, primeiro, da assistência dessas pessoas e, consequentemente, do regresso. Isso é o mais importante para nós, os familiares, que estes regressam o mais rápido possível, porque temos o sentimento, enquanto africanos e angolanos, que é preferível que o nosso próximo sofra diante de nós para que consigamos contribuir para a melhoria ou melhorar a condição pela qual ele sofre. Então, é um elemento que aqui, apesar de elas estarem lá sofridas, mas que aqui tem estado a rasgar corações de famílias. E pensamos que a apresentação que nos foi feita pelo o chefe da Casa Militar ou da Casa de Segurança do Presidente da República tem, digamos, a sua compreensão, mas para quem sofre não consegue interpretar nesses moldes. Então aqui pensamos que é necessário que se encontre, digamos, algumas medidas ou outras formas de solucionar, porque para além dos custos dispendiosos e não planificados, conforme explicava o general, também explicou as condições de acomodação nos centros de quarentena, a chegada dessas pessoas. Ora bem, poderíamos, se calhar, via a embaixada, encontrar formas de, portanto, salvaguardar a vida dessas pessoas, uma vez que estão expostas, através de investimento também no exterior. Ou seja, muitas das pessoas estão despejadas, porque essas pessoas que tiveram que emigrar, elas certamente que terão emigrado na busca da resolução de um problema que o país não deu. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de estudo, seja do ponto de vista da saúde. Portanto, são condições que se emigrou para se ir à busca, uma vez que não se encontrou a satisfação dessa necessidade local. Portanto, é hora de revermos, como estamos a falar da revisão do Orçamento Geral do Estado. Se calhar, e aqui a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tem se demonstrado muito corajoso e muito desafiante. Se calhar, é hora dele provar, porque o país precisa. E essas pessoas têm estado a aclamar porque acreditam nele. Muitos dizem que em João Lourenço nós confiamos, nós acreditamos. É hora, portanto, de se encontrar medidas arrojadas no sentido de termos esses nossos cidadãos no país. Houve uma grande crítica, né, excessiva quando se previa o investimento de hospitais-campanha e entre outros, mas agora nós compreendemos que aquelas medidas tiveram razão de ser. Portanto, usa a necessidade de criar-se condições, ainda que adaptáveis, à semelhança do que foram criadas quando recebeu-se o pessoal que veio de Portugal, sobretudo o primeiro, Rússia e outros países, no sentido de que termos, digamos, esse repatriamento massivo, mas que pudéssemos então sofrer com esses nossos concidadãos aqui na nossa terra. Fernando Gueleng, este apoio financeiro não estava previsto porque a pandemia nos encontrou todos de surpresa, né? Mas as embaixadas e consulados não conseguem apoiar os cidadãos que estão no exterior, não é? Os governos, as organizações que se propõem a governar têm que ter capacidades para governar. E quando se governa, é necessário ter planos estratégicos e planos emergenciais. E, acima de tudo,
ter poupança. Alguém disse aqui da corrupção, acho que a doutora a arquiteta citou a corrupção e como um mal, não é? Não como um bem. E o doutor Aniceto acabou por falar que os ricos precisam se mobilizar. Eu digo o seguinte, rico não tem que se mobilizar, a riqueza é dele, ele sabe o que fazer com a riqueza. Agora, o corrupto precisa devolver o dinheiro para o lugar para o devido lugar, que o dinheiro que é nosso. Há uma diferença, porque em Angola, quando dizemos aqui ricos e financiamento para o exterior, existem várias formas de conseguir recursos. Se verificarem bem, como eu dirijo também o portal de notícias Marimba Seluto, nós estamos a acompanhar artistas a fazerem movimentos filantrópicos para angariar fundo e, por sua vez, apoiarem famílias, aqui internamente. Externamente, o que está a ser feito? O que pode ser feito? Muito pouco. Por quê? Por causa das limitações. Você está no território alheio, tem excesso de limitações para conseguir recursos. Eu digo também o seguinte, os angolanos que saem da Angola para o exterior vão à procura de coisas que a Angola não tem. Formação, saúde, comércio das grandes multinacionais que vendem produtos como China e outros, eles vão comprar para vir revender. O que falhou? Falharam as políticas internas. Internamente faltou industrialização, internamente faltou investimento, internamente faltou formação, o que falamos no começo, sem formação, temos os políticos dessa maneira que não têm nem sensibilidade, nem um pouco de maturidade profissional para delinear as políticas. E isso é evidente na forma como nós vemos nos resultados. Para você determinar quem você é, você tem que calcular de onde saíste para onde você está, para você conseguir saber quem você é. Porque se as políticas são erradas, os resultados também são completamente errados. E os resultados que estamos a ver, em 4 meses de pandemia, que Angola declarou estado de emergência, não estamos a ver solidariedade. Não estamos a ver intensidade na aplicação da política pública junto dos angolanos que estão no exterior. E voos humanitários, é mesmo só humanitários. Talvez os humanitários estão aí buscar filhos de governantes que se encontram em cada país. Olha, eu te garanto, Diniz, se há um filho de um governante num país e esse filho está limitado a voltar, vão criar condições de haver um voo humanitário para esse país só para resgatar aquele filho, aquele sobrinho, pai ou parentes. E os angolanos que estiverem lá vão chama-se boleia, vai apanhar falida. E o que tem que acontecer? Tem que acontecer o inverso. O angolano tem que ser valorizado por ser angolano, não por ser filho de ninguém. E esse comportamento que tem estado a existir, ele minimiza a crença na tua própria nacionalidade. Muitos dos angolanos vão e nunca mais voltam. Por quê? Porque não há o poder na cidadania, não há o valor no ser angolano. Anteriormente as pessoas queriam ser angolano para apoderar-se das dragas de diamante, para comprarem aqui empresas petrolíferas e não só. Hoje as pessoas fogem de ser angolano porque há uma desorganização de país que estamos a registrar. Então, eu digo que o financiamento deve vir. Por exemplo, o Fundo Soberano. O dinheiro que se guarda para um Fundo Soberano são para questões emergenciais. Onde é que está o dinheiro do Fundo Soberano? É agora que o dinheiro do Fundo Soberano tem que ser aplicado. É agora que o dinheiro do Tesouro Nacional, aquele recurso que todos nós contribuímos quando compramos alguma coisa, quando pagamos taxa, quando pagamos combustível, todos nós somos contribuintes. Onde é que está esse dinheiro e como está a ser aplicado? E há pouco eu até ouvi há pouco o doutor Aniceto a fazer referência de que o presidente tem que ser mais corajoso. O presidente não tem que ser mais corajoso. O presidente só tem que fazer o que ele deve fazer. Nós, o cidadão elegeu e ele tem a responsabilidade de cuidar do país no âmbito dos prazos que ele tem. Agora, coragem ou deixar de ter coragem? Não temos que pedir favor a ninguém. O presidente e todo o governo que dirige Angola, eles têm a obrigação de garantir soluções para cada angolano que se encontra em algum lugar. Nós vemos os americanos, um americano a passar necessidade num país, o americano mobiliza o país todo. A Casa Branca senta só por causa de um cidadão que está limitado de uma situação num determinado território.
território, eu estou a falar um cidadão, tem angolanos e angolanos. Nós estamos a ver no WhatsApp, é lamentável, parece falta de sensibilidade. No WhatsApp rolam vídeos e vídeos de angolanos a deitarem-se no chão. Ainda há outro problema que verificamos, angolanos a serem maltratados, a ser proibidos de entrar por serem negros e angolanos, espancados, e nós assistimos pávidos e serenos como se nada tivesse acontecido. Então, do ponto de vista psicológico, esse maltrato que se passa no angolano que está no exterior limita qualquer um angolano a ter probabilidade ou esperança de um dia ir se formar, porque ele vai dizer, eu se for se formar, por exemplo, em Portugal, ou no Brasil, ou na China, um dia aparece uma situação igual, eu serei abandonado, serei menosprezado, nem sequer terei esperança de um dia regressar ao meu país, porque os nossos irmãos de sangue e osso estão sem esperança de voltar. Nós, aqui, que estamos a sentir as dores aqui, temos que sentir as dores também por ele e mobilizar as instituições do Estado para que o governo, o Estado angolano, mobilize, sentem e arranjem recursos. Tem muitas multinacionais aqui, criam parcerias, mas nós só queremos que os nossos irmãos angolanos saiam de onde estão para o nosso território. E daí as instituições que eles estão a criar, que é os lugares onde estão a acolher as pessoas, para que depois de chegarem as condições sejam criadas, que sejam mesmo criados tantos postos, tantos lugares para colocar os nossos irmãos, mas saiam dos países onde estão a ser abandalhados, saiam dos países onde estão a passar fome, e a arquiteta fez referência aqui desse aspecto, que tem que esperar um estrangeiro que venha te doar comida, venha doar comida para um cidadão que tem um país com mais de 22 riquezas mundiais. Então, isso é miséria e é vergonhoso. Ser governante desse país, nesse momento, devia ser representação de vergonha, porque os angolanos que estão a sofrer lá, muitos deles estavam aqui, elegeram aqui o governo e foram para uma necessidade e agora vêm-se limitados de apoio do próprio. Obrigado. Só, por favor, Diniz, rebater uma questão que penso... Mas é mesmo 2 minutos. Serei telegráfico, menos de 2 minutos. Penso que o okay. Fernando me terá percebido mal, mais uma vez. E estamos de acordo, somos jovens. E de acordo com a visão de Che Guevara, um jovem por si é um revolucionário, mas para o efeito deve ter 2 elementos, precisamente, o conhecimento e a coragem. A forma como apresentas a tua abordagem com conhecimento e coragem é uma forma distinta do jovem comum, a minha, da Luiz. Nós temos um interesse em contribuir para melhor. Quando eu aqui me referia no encorajamento do Presidente da República, é precisamente que ele tem tido coragem. Eu não disse o contrário, eu só defendi a minha tese. Vou continuar. Não te contrariei, doutor. Eu disse que, da minha visão, o Presidente tem responsabilidades e tem que assumir. Permita-me, então, esgrimir o meu entendimento sobre a vossa tese. Compreendo. O ilustre falou de... Nesse caso, está a rebater agora a minha, porque a sua eu não rebati. Eu disse apenas o meu ponto de vista. Eu não concordo em encorajar... Eu não quero dar coragem ao Presidente. Eu quero que o Presidente assuma as suas responsabilidades. É isso. É precisamente ali onde eu quero, portanto, esgrimir o meu entendimento. Porque rebateu uma questão que eu falei e é legítimo que eu esclareça melhor. Quando eu dizia, ou melhor, quando eu aqui apelava o encorajamento ao Presidente da República, é precisamente porque ele tem vindo a demonstrar, fora daquilo que é planificado e do que nos foi apresentado pelo coordenador desse processo, o general Pedro Sebastião, nós aqui, mediante o sofrimento dos nossos concidadãos, estamos a apelar à possibilidade do Presidente ter a coragem de desviar verbas para determinados projetos. E disse bem, se calhar recorrendo ao Fundo Soberano, para, permita-me terminar, ilustre, para poder então, de forma excepcional, acudirmos estes concidadãos. Porque a forma como eles estão expostos e vulneráveis, mesmo que neste momento não tenham o Covid, poderão ser portas de entrada de outras enfermidades. E mais, a presença desses angolanos, que pelo que temos estado a ver nos vídeos, muitos deles são pais e mães, encarregados de educação, chefes de famílias,
cria aí que tu entendes melhor do que eu, um desconforto psicoemocional para a família em si, uma instabilidade, que será por causa de uma mãe. Aqui a família internamente também, portanto, encontrar-se doente. É exatamente nesse quesito em que nós aqui reiteramos, encorajamos o Presidente da República, portanto, a encontrar mecanismo, ainda que for por um desvio positivo, por forma a acudir a esses nossos Muito obrigado. Eu gostaria de acrescentar, estes voos Dona Luís, Sim. doutora Luís, desculpa. Chama-se Luís. Luís, é mesmo tempo de intervalo no seu espaço, especial debate na rede, e nós voltamos já. É rápido. Não me toca lá, não me arranha essa imagem. É muito fácil me encontrar, sou uma pessoa afável, falo com todo mundo, da regia até o cameraman. Para frente é o caminho, que já chegou o momento, já chegou. Amém. Dá-me o teu WhatsApp, assim falamos por mensagem. O que mata o artista às vezes é a falta de capacidade. Uau! Aí em cima está agitado, não vou perguntar. Eu tenho algumas intervenções, principalmente no Afro House. Os meus filhos de sobrinho, já olhavas a minha mulher. Eu tenho que estar sempre disponível, estás a ver? Mulher é mesmo Tem que estar sempre disponível. Tem que estar disponível. Eu darei-te o Eden, baby, como teu jardim. Tem aí umas bombas a sair que vocês vão gostar. Culpas-me sempre a adoçar. Quando precisarem, eu estarei aqui com certeza. Que relação é essa de falta de cumplicidade? Até já e levanta o som. Adoço. Ela me diz toda hora que o mambo dela já está fora. Se, olha, para de me fazer sentir mais culpada. Tudo bem, mas vais ter de tomar uma decisão. Vais estar dentro e dizes que nós as duas Eu estamos... fico nas mãos da Vitória, eu sei. Ainda tens dúvidas sobre o que deves fazer? Faz as tuas malas e volta para casa da tua mãe. Eu estou a fazer o que tu me pediste. Disseste que não ficavas cá a viver em casa se a Vitória cá estivesse. Eu sei, mas... E é o que eu estou a fazer. A mandá-la embora. A Eda já fez as malas dela, por isso... É exatamente sobre a saída da Vitória que nós precisamos de falar. Portanto, eu ainda tenho muito tempo para mentalizar até lá. Já não estou interessada. Mas quem tem que estar interessado sou eu. Sempre foi assim, não foi, Vitória? As coisas mudaram, Xavier. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Hora Quente. Cá estou eu outra vez, não é? A partir da minha casa. E confesso que eu já estava com saudades suas. Será que desporto sem público funciona? Na verdade, Vânia, desporto sem público, duvido muito que vai. Fiz uma escolha muito boa de ter ficado cá nos Estados Unidos. Quero falar com a Beauty sobre legalização de drogas. Sim ou não? É nunca deixar. Como é que vocês fazem para medirem a temperatura de quem está presente, da plateia? Pode ser vista mal pela sociedade e pode ser também algo prejudicial para a nossa classe. Antes de dar início ao coronavírus, a gente tinha dado pontapé direito, né, Vitor? O que é conhecido como o mensageiro das ruas? Alguns amigos, né, motivaram a fazer isto. Já teve um caso com o Rui Orlando. E é assim que as coisas acontecem aqui no nosso programa. Seja feliz, o Hora Quente regressa amanhã. E como canta a banda, adeus e até amanhã. Bom dia, está de volta ao especial debate aqui na Vida TV e está a acompanhar este debate onde estamos a abordar dois temas.
dou diretamente a palavra a Luís, no sentido de terminar então o seu raciocínio. Sim, eu queria aqui, no fundo, acrescentar informação. Referente, falou dos voos humanitários, e eu quero só aqui destrinçar, que há muita gente que pensa que os voos humanitários são voos pro bono, ou tipo gratuitos, mas não é o caso. Estes voos são muito mais caros do que o voo comercial. Sim. Portanto, e eu mais ou menos fiz uma consulta, rondam 1 milhão de kwanzas por pessoa. Por pessoa? Por pessoa. Então, só por aí podemos ver a discrepância, e por isso é que temos cidadãos que estão retidos lá. Sim. E não podem voltar porque não têm como pagar estes voos humanitários. A arquiteta refere-se precisamente no caso da TAP e para Portugal. São voos que estão a acontecer... Mas quando nos referimos aos voos nacionais. Voos nacionais. Sim, sim, porque mas... a TAG, quando a planificação que a TAG tem é que quando marca esses voos humanitários, sobretudo despatriamento dos... Não, repatriamento. Repatriamento. Eu estou a diferenciar, porque falou mesmo em voos humanitários. E eu tenho notado que há muita gente que acredita que são voos que pode simplesmente pedir, solicitar em função do seu... por exemplo, poder viajar... O termo humanitário é precisamente dele voar nessa fase só. Não tem nada a ver assim. Eu só quis só destrinçar isto, porque tenho visto muita confusão nesse sentido. Então é bom que a pessoa perceba que são diferentes dos voos de repatriamento. Por isso nós estamos aqui a fazer a advocacia aos voos de repatriamento. Sim. Agora, eu queria mesmo só falar da questão do repatriamento de capitais. Também tocou nesse assunto. Sim. Realmente, nesta altura, deveríamos ter uma lufada de ar fresco, era nesse sentido percebermos quanto é que foi repatriado e quanto é que pode ser utilizado nesta situação do Covid. Continuamos sem perceber muito bem se aquele esforço todo corajoso do presidente João Lourenço, aí eu digo que foi uma grande coragem, porque ele praticamente instituiu uma perestroika, porque criou divisão interna e um glasnost no sentido que ele queria reformular dentro do próprio partido. Portanto, isto vinha acoplado de duas decisões. Uma que tinha a ver com melhorar a transparência e combater a corrupção no aparelho do Estado e na própria sociedade, e uma segunda vertente que era dentro do próprio partido. E havia esta noção de que iria... Não é o contrário, doutor? Como assim? Sendo certo que a maior parte dos cidadãos envolvidos na corrupção estão dentro do partido, não começaríamos por dentro do partido para depois a sociedade? Foram duas linhas. Não, foram duas linhas. O que eu estou a dizer é que o processo teve, de um lado, o lado judicial e teve também o lado político. Portanto, não foi uma reforma meramente judicial ou reforma de Estado. Foi também precedeu-se a um processo político, daí também ele ter exigido quase que se quebrasse a bicefalia. Exatamente, que se quebrasse a bicefalia para ele ter força no sentido de combater a corrupção. E aí eu gostaria mesmo de encorajar o Presidente, no sentido de ser cada vez mais duro, porque, como vemos, não podemos continuar a ter cidadãos a ser governados por insensíveis, por quadrilhas, por associações criminosas, que mais daqui a uns tempos vamos começar a perceber, porque vai começar a aparecer fulano retirou X. Então, eu gostaria mesmo aqui de apelar ao Presidente e a todos aqueles que têm se envolvido neste combate, até com risco de vida, que continuassem e que vale a pena, porque o país precisa mesmo de se libertar deste grande cancro, e especialmente quando temos vidas de crianças, vidas de pessoas em risco, e queremos uma nação diferente, e estou já a falar no pós-Covid 2019. Acho que temos tudo aqui para acabar e erradicar a corrupção e começar a fazer a reforma que eu aqui tenho que dizia que eu acho que o estado de emergência que foi colocado foi bom, conseguimos de alguma forma reduzir o pico, porque aqui a ideia é de reduzirmos a progressão da infecção, ou seja, abrandamos a curva de crescimento e conseguimos de alguma forma ter tempo para termos os hospitais de campanha. Portanto, não é tudo mau, eu aqui não estou o que eu estou a dizer é que, infelizmente, há sempre pessoas que, apesar dos planos serem bons, das ideias serem boas, das orientações até serem boas, eles... Essa parte deturpam tudo. Essa parte intelectual da arquiteta é mais ética.
Qual parte intelectual? Que acabou agora de abordar. Tanto me faz, eu sempre tenho primado por isso, por tentar trazer o mais possível com a informação que tenho, que não é muita, que nós sabemos que temos limitações ao nível da informação, não temos assim muita, mas com o que temos que fazer análise e ser o mais verdadeiros possíveis nas nossas... Esta parte da verdade, da coragem da verdade, porque também é um princípio. Sim, claro. Ok. Fernando Galengue, qual é então o impacto, né, que estas famílias têm do ponto de vista psicológico? Né? Esta questão que apresentaste, as pessoas estão na rua, estão a viver da mendicidade, é bastante degradante. Bem, eu diria o seguinte, registra-se a partir do momento que você está limitado ou privado de um direito ou de um benefício, começam tensões, não é? Começa a ter problema de conflito consigo mesmo, começam a surgir problemas de ansiedade, e nós sabemos que a ansiedade é um dos principais fatores causadores de doenças psicológicas, começam a ter problemas do medo, que depois o medo pode se transformar em fobias de viajar para um outro país, por exemplo, porque você vai acreditar que a qualquer momento pode surgir uma situação de alerta naquele país e eu vou ser o culpado. Do ponto de vista ao contrário também, isso reforça as instituições do país a melhorarem internamente as suas estruturas para dar resposta dos problemas locais a nível local e não termos soluções locais apenas no exterior, não é? E do ponto de vista ainda psicológico, nós notamos que as famílias que estão lá também vão ter uma descrença na governação, porque quando você acredita que estás a ser representado por uma estrutura e essa estrutura depois não faz nada pela sua representação, você começa a ter descrença nos valores e no poder dessa própria estrutura. É como disse noutra hora, quando o americano está fora, o americano já está consciente que o país está sentado, porque ele mandou uma mensagem de alerta. Ele vai num cyber qualquer e diz, estou a ser maltratado aqui. Ele sabe que basta chegar no e-mail de um americano que, mesmo não sendo do governo, a informação vai chegar no governo e o governo vai acionar até colocar o cidadão dele de volta. E isso é falta de patriotismo da nossa parte, porque a educação patriótica, na altura, era mais uma educação patriótica partidária. Então, agora, nós temos que repensar o país após a Covid, porque a educação deve pautar-se pelos princípios da sobrevivência da humanidade, pela proteção da vida. E a vida não tem partido, a vida não tem organização, a vida não tem crença. Você só tem que defender a vida. Então, quando nós começarmos a acreditar nesse fundamento, nós vamos criar a estrutura de todos nós, com o conhecimento que adquirimos, proteger o bem vida. E quando a vida está em primeiro lugar, tudo o resto é só complementariedade. Ok. Sociólogo Aniceto, foi aberta então uma conta para que as pessoas pudessem depositar alguns valores no sentido de apoiar esta causa que é a pandemia, né? Pelo menos o combate a esta pandemia. Será que esses valores já estão a ser usados? Ou pelo menos como é que o Estado deveria usar estes valores, já que pede que o Presidente da República seja corajoso na tomada de decisão? Ou de algumas decisões. Aqui responderia essa questão fazendo recurso a uma afirmação que foi feita já pela arquiteta Luiz. Ela dizia que, em algumas vezes, as nossas análises são limitadas pelo acesso à informação ou a pouca informação que é, portanto, posta ao consumo da sociedade. E que, em algumas vezes, as nossas abordagens elas pecam ou limitam-se pela, portanto, fraca disponibilização da informação. Não quero com isso dizer que, no caso concreto desta conta, não houve participação ou solidariedade por parte das pessoas, famílias e organizações, mas a ausência delas nos permite, portanto, refletir muito pouco, senão incorreríamos o risco de especularmos por um lado ou sermos injustos para o outro. A verdade é que há uma
escassez de informação. Mas pelo que temos visto por iniciativa de pessoas, e aqui o nosso psicólogo citou dos cantores e de outras, são indicadores que nos podem levar a crer que a conta funciona e que tem havido com participação dos cidadãos, famílias e empresas, porque se olharmos também para as publicidades de algumas empresas comerciais que de por si começaram iniciativas e que temos estado a ver via redes sociais essas ações. Mas eu também gostava, e se me permitisses, Diniz, em apresentar algumas consequências dessas ações. Por favor. Precisamente eu começaria por uma consequência política. Esta grande fragilidade que o património do Estado representa hoje deverá imprimir maior rigor. Aqui apelamos às instituições da justiça e do direito, deverá imprimir maior rigor e velocidade nos casos dos processos de indivíduos ligados à corrupção, porque é urgente, o país não pode esperar, a vida não espera. É urgente que essas pessoas devolvam já, rápida e imediatamente, os recursos que tiraram de forma ilícita do país. E aqui, mais uma vez, vamos apelar, embora o meu amigo não goste muito, ao presidente a ser implacável, tendo em conta, pese embora o processo está na asta judicial, mas, no entanto, ele teve, portanto, um início do poder político. E ainda bem que começou com o próprio MPLA, porque nós não estamos aqui a imaginar que fosse um outro partido, sobretudo a UNIT, a ganhar as eleições de 2017 e, consequentemente, começar esse processo. Penso que seria muito mais rigoroso. E esse processo, como está a ser conduzido do ponto de vista político, ele prepara o país para as próximas etapas. Ou seja, tendo em conta a própria alternância como fundamenta a democracia, a próxima pessoa que vier a ser presidente da República e que será seguramente o cabeça de lista de um partido político ou de uma coligação de partido político, já teve um trabalho corajoso que vai lhe antecipar, mas deverá dar continuidade. Portanto, a outra grande consequência que também podemos, se nos permitir entrar na vossa área de conforto... Exatamente, mas antes permita-me que ousadamente entre na sua área de conforto, é precisamente que esse impacto negativo da pandemia com nossos concidadãos no exterior conseguiu fortificar o amor ao próximo, a solidariedade. Também tem sido com algum agrado, que temos estado a ouvir, que muitos cidadãos com alguma posse têm estado a ajudar os outros angolanos. Nós temos informações do Brasil, de Portugal e também tínhamos da Rússia, que muitos cidadãos mobilizaram e conseguiram, portanto, acolher em seus domicílios aqueles que estavam vulneráveis. E no dia a dia vão partilhando, portanto, do pouco que têm para a sua alimentação e da sua família. É também um elemento positivo. O que significa dizer que este sentimento e essa experiência que estamos a viver, ela não deverá passar por si só. Deverá trazer uma maior responsabilização individual e coletiva dos cidadãos e as instituições com responsabilidade de formação, quer política, quer religiosa, acadêmica e científica, deverão rigorosamente implementar aqui conceitos e estudos do ponto de vista da formação patriótica. E não do ponto de vista da formação patriótica e partidária que fez partir o país. Eu queria mencionar só dois aspectos na sua abordagem. Não quero me deixar terminar para... Não, pensei que já tinha terminado. Não. Porque está com a palavra, respondeu e tocou um novo assunto, trouxe à tona um novo assunto, então não, a minha vez. É tudo sobre mas é pacífico, é pacífico. Como eu preciso também de sair aqui aprendendo, é bom que também ouçam uma ideia. Muito obrigado. Dada a aprendizagem que eu tive com a sua abordagem, eu devia dizer assim, gestão de recursos da conta de apoio à Covid, que é uma coisa que não me pode passar assim de raspão, apesar do Diniz Capapelo ter feito a pergunta direcionada para si, eu diria o seguinte... A partir do momento que não confiamos, o cidadão não confia na gestão do governo, porque as situações anteriores ligadas à corrupção é anterior à Covid. A corrupção é anterior à Covid. Eu preferia, ilustre, provocar, dizer não confia, não desconfia. Ok, obrigado. Mas permita-me só terminar o raciocínio. Como a Covid surgiu e antes da Covid havia movimentos de corrupção, uma conta disponibilizada pelo Estado, ela tem dois fatores fundamentais.
Se o repatriamento de capitais não foi prestado um serviço público de informação capaz de colocar-nos diante da confiança das instituições, na perspectiva de que o repatriamento de capitais ou dinheiros resultantes da corrupção, eu às vezes gosto de traduzir porque depois repatriamento, lá em casa como não entendem, o dinheiro roubado de Angola que foi parar no exterior, nas contas dos empresários e pessoas que desviaram, políticos também, esse dinheiro, foi criada uma lei, esse dinheiro provavelmente o governo diz que está a regressar, só que não há prestação de conta. Quando não há prestação de conta, não há transparência. Como é que o cidadão vai colocar 10 mil kwanza numa conta que o governo diz precisamos que vocês sejam solidários para nós apoiarmos as famílias? Como a pergunta foi direcionada para si, do ponto de vista sociológico, talvez seja essa abordagem que o ministro... Mas é geral, é geral. Exatamente, mas é geral. Eu queria dizer que, do ponto de vista da confiança, a confiança é uma construção. Não se diz eu confio em ti de segunda a domingo. É uma construção, por isso disse construção. Como é uma construção, e nós, quando digo nós, eu digo eu, Fernando Gueleng, cidadão formado em Angola, de todos os sentidos, nunca saí para uma formação no exterior, apenas foram cursos ocasionais quando fui lançar os meus livros e algumas conferências internacionais. Eu, cidadão, eu não tenho confiança nas instituições do Estado, porque as instituições do Estado não me prestam conta com informações do nosso dinheiro, ponto 1, não nos prestam conta com informações do dinheiro roubado, não nos prestam conta de tudo isso. Quando não há essa prestação de conta, quem não está informado não sabe o que decidir. E essa pergunta colocada à tona foi uma provocação muito inteligente de Inês Capapelo, porque quem não sabe de ti não te confia. Chega aqui alguém e diz, a tua mãe mandou isso. Eu não te conheço, não sei de onde vieste, eu não posso confiar em você. Logo, o governo, quando não presta informações de qualidade, rápidas, eficientes e nos prazos, isso significa quebra de confiança. A quebra de confiança é também uma construção psicológica. É sobretudo. Sim, porque quando você olha, sente, percebe que essa pessoa está do seu lado, você confia. Agora, outro aspecto fundamental que eu quero que os angolanos, principalmente nós, Diniz, vou ser rápido, principalmente nós que estamos em debates e em asta pública, não podemos ter a mania de encorajar o presidente. O presidente, todo momento, quando lhe encorajam, eu não sou contra os que encorajam, mas vou dizer a consequência de encorajar o presidente. A consequência de encorajar o presidente dizer, cada um tem a sua opinião, deixa só terminar porque o Diniz vai passar a palavra. Quando nós, os fazedores de opinião, estamos constantemente focados no presidente, o presidente perde o foco da governação, foca e eu já estou a falar do ponto de vista psicológico. O presidente entra no emocional, envaidece-se com o feedback de isso tem que ser solução do presidente, isso tem que ser solução do presidente. O que deve haver? Combate à corrupção, o dinheiro que entra, são as instituições públicas. Criamos uma lei de repatriamento de capitais. Como é que o presidente é que tem que ter coragem? Quem tem que ter coragem são os juízes dos tribunais, que têm que aplicar a lei. São os homens da lei, que têm que trabalhar no sentido de que aquilo que foi escrito, assinado e rubricado pela sua excelência Presidente da República, porque o presidente promulga as leis, quando ele faz aquele papel, aí terminou a ação do presidente. Começa a ação da justiça. A justiça é que tem que ir atrás. E esse mimo de presidente tem que ter coragem, faz o presidente chegar, e como fez em Portugal, perguntando-lhe sobre a Isabel dos Santos, o presidente pessoalizou a resposta e o presidente estava lá como chefe de Estado, como chefe da nação. É preciso haver essa diferença. Um minuto mesmo, porque vou ceder a palavra à arquiteta Luís. Muito bem. O Fernando faz bem as suas análises do ponto de vista psicológico, mas não pode descurar o elemento político. Não, eu quando fiz apelamos, por isso é que falei do emocional do próprio presidente. O presidente da República, ele em si é uma instituição, ou seja, a gestão desse cargo requer uma grande preparação e pela estrada que tem, acreditamos que o tem. Estrada de quem? Estrada que tem a nível do aparelho do Estado e do aparelho do poder político em que já passou o presidente João Lourenço. A experiência acarreta do mesmo partido. Acarreta este acumulado. Mas deixa-me cingir. É necessário que, primeiro, olhemos
Deixa terminar. Para a nossa Constituição da República. E daí que a gente encoraja, porque ela de por si, no nosso entendimento, atribui poderes excessivos ao Presidente da República. Mesmo assim encorajas. E quando se encoraja do ponto de vista sociológico, quando se encoraja um adulto, quando se encoraja um gestor a continuar com uma prática que a sociedade o aprova, sociologicamente estamos aqui apenas a dizer que esse é o papel esperado. E porque enquanto pessoa, diz a psicologia, o indivíduo precisa de saber respostas da sociedade, se as ações que desenvolvem correspondem às expectativas criadas sobre o papel social ou status quo que desempenha. E não no sentido, portanto, de endeusar. para nós o Presidente é uma pessoa humana. Começou a ser endeusado, infelizmente. No nosso entendimento, reprovamos categoricamente esse geral. entendimento. E, aliás, quer o MPLA, quer a sociedade provou que todos hão de passar em Angola há de ficar. Portanto, é bom interpretarmos isso como cidadãos. Muito obrigado. Só queria dizer que não foi o MPLA, é mesmo, Angola vai permanecer. Não, vai permanecer. Independentemente sem partido. Unida no todo. Mas eu queria para só... Angola sobreviver, esquece os partidos. Angola vai sobreviver antes de tudo. Eu queria mesmo... E ela existe antes dos partidos. Eu respeitei os caríssimos. Agora vou pedir mesmo a palavra. Vamos dar... Não é por ser senhora, é mesmo porque eu quero mesmo falar. Obrigado. Não é pelo Mas certo, agradeço o cavalheirismo. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Apesar de tudo e apesar das divergências que aqui temos, tem que parabenizar. Por isso é que é um debate. Sim, e tem que parabenizar. Não podemos aceitar. Não, claro, e isso é de salutar. Então, eu queria dizer que temos que partir mesmo por uma ideia de que estamos aqui todos, podemos ter ideias, percursos diferentes, mas no fundo temos de ter mais cidadania, aquilo que estávamos a referir. O cidadão angolano, onde estiver, tem que ser tratado com respeito, tanto pelo nosso país como pelos outros países. E isso depende muito da governação que temos aqui. Isso é certo. Então, mais cidadania, menos militância. Acho que estamos todos de acordo nesse sentido e tenho visto que tudo isto tem se encaminhado nesse sentido. Agora, nós estamos a viver uma situação de extrema crise, porque nós já vínhamos em crise. O aceitável era 60% do PIB em termos de dívida. Nós estamos nos 115%, a crescer para os 120%. Inflação de 25%. Diminuição da produção dos barris de petróleo. O preço do barril em queda. Menos consumo, menos vai ser preciso o petróleo. Logo, nós que dependemos disso, estamos cada vez mais a descer. Logo, a diversificação da economia, que não aconteceu, pronto, tudo isto cai. Então, é importante mesmo, a única forma de sairmos disto, não temos como, é um compromisso sério dos políticos no sentido de reformarem os seus quadros. De reformarem... Doutora Luís? Sim. O resumo. Então, de reformarem os seus quadros e de colocar pessoas certas nos lugares certos. Nós voltamos a referir isso. Pessoas com mérito, pessoas credíveis e recuperar a confiança que foi perdida ao longo dos anos, porque os angolanos já tiveram confiança nas instituições públicas. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E aqui a nota de encorajamento ao Presidente é no sentido que nós sabemos que quando se quer fazer a mudança, há muita resistência. E isso leva a que muitas vezes façam acordos para evitar que a mudança ocorra. Então, é nesse sentido não cair por aí, porque seria uma quebra de confiança total neste povo, que ganhou esperança. O Presidente, acima de tudo, o que vendeu foi esperança. E não há pior do que possa fazer do que matar a esperança de alguém. Então, é nesse sentido que nós reforçamos, no sentido da separação dos poderes, da liberdade de expressão, do reforço da democracia e que tenhamos também pessoas independentes, idóneas no aparelho judiciário e no judicial e no Ministério Público. Muito obrigado, Luís Dharma. Vamos então às considerações finais. 1 minuto para ser telegráfico. Aniceto Cunha, começamos por si. Eu penso que a nossa conclusão leva-nos também ao início da nossa luta cidadã. E essa consequência pandêmica demonstra mais do que nunca que é hora de premiarmos o mérito, de promovermos os competentes e, portanto, de abrirmos mão e dizermos que não podemos agir no limite do nosso conhecimento
e que todo contributo, portanto, fortificará e engrandecerá Angola. Toda a luta aqui por nós continuada e antecedida pelos nossos antecessores tem um e único objetivo comum, que é, portanto, uma Angola melhor para nós e os nossos filhos. Ok. Fernando Galeng. Bem, eu diria salvarmos e recuperarmos a confiança do cidadão. Isso por meio de todas as ações, não só das estruturas governamentais, mas em cada angolano precisa recuperar a confiança do outro, a credibilidade do outro. Isso vai ajudar no fortalecimento e na irmandade e lutarmos rumo ao desenvolvimento desse país, porque fica cada vez mais evidente que nós precisamos ser mais angolanos do que tudo, porque assim nós recuperamos mais a angolanidade que jorra nas nossas veias e matamos um pouquinho, claro que direito à participação política por via dos partidos é legítimo, mas matamos um pouquinho o excesso de jovens e pessoas idôneas quererem falar para aparecerem, defender para aparecerem, depois governarem. E depois governarem mal, é isso. Sim, bem, eu vinha neste sentido de... Eu acredito que nós, cada vez mais eu noto que temos muitos angolanos que estavam calados, que agora se sentem à vontade para falar, para se exprimir, para propor soluções, para criar soluções. E o que eu peço encarecidamente a todas as pessoas que estão no aparelho político, não bloqueiem. Se não podem ajudar, não bloqueiem. Deixem estas pessoas criar as suas microempresas, as suas startups, porque vamos precisar dessa iniciativa juvenil. É a maior parte da juventude, da população, da demografia angolana. Já vimos, por exemplo, estamos a falar do sistema de educação, são 10 milhões. Se juntarmos os outros jovens, são quase 20 milhões. E que representatividade é que eles têm no aparelho económico, no aparelho do Estado? Não têm. Então, se pudermos, vamos criar com pouco, se o receio é perder a hegemonia financeira destes grupos que se apoderaram da economia angolana, então não receiem, vão dando pequenos inputs, estas pessoas vão criar microeconomias que, junto com as eleições autárquicas, vão se tornar cada vez mais fortes e mais acoplados aos municípios e aos governos provinciais. Essa é a minha ideia. O Coenda, a todos aqueles mais vulneráveis, abaixo dos 30%, vamos ver mesmo isso refletido, porque cria uma massa económica e de um grupo que só por si não tem acesso ao banco, não tem bilhete de identidade. Temos que conseguir chegar lá e vamos conseguir, e eu acredito que tem muita boa gente que só não tem a oportunidade de exercer. Ok, muito obrigado então aos meus convidados de hoje. Chegamos assim ao fim de mais um especial debate aqui na Vida TV e quero agradecer muito sinceramente aos convidados. Muito obrigado, Anicete Cunha, Fernando Galeng e Luís Dharma, a nossa convidada residente. Muito obrigado. Continuação de uma ótima manhã de domingo e até já.